Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 132, no qual, dando prosseguimento a esta série, falaremos de mais duas entradas, ou dois capítulos, das Meditações de Marco Aurélio, livro 10º, a saber, capítulos ou entradas 26 e 27. Como sempre, fazendo uso da tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e como sempre também você pode acompanhar a leitura e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos, porque o trecho é colocado aqui na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio deixou anotado de si para si, neste ponto das suas meditações. Livro 10º, capítulo ou entrada 26. Espalhada a semente no seio materno, o pai retira-se, e outra causa se encarrega do resto e completa a criança. Que origem e que resultado! Depois a criança absorve o alimento e outra causa se encarrega do resto e produz a sensação, o instinto, enfim, a vida, a força e as outras faculdades. Que faculdades e em que número? Contempla, pois, estes acontecimentos nas suas trevas e reconhece o poder que os determina, como reconheces a força que faz cair os corpos atraídos pela terra ou eleva outros nos ares, força que os olhos não veem, mas cuja evidência nem por isso é menor. Mais uma meditação de Marco Aurélio que diz respeito àquilo que os estoicos chamavam de física ou ciência da natureza, compreendida como a terça parte da filosofia, uma das partes essenciais da filosofia estoica. E como sempre, estamos também acostumados à questão da disciplina do desejo e disciplina da aversão e do desejo, subentende-se este par, ligada ao estudo da física. Não se trata de um estudo desinteressado dos efeitos que possivelmente dele se possam retirar para o comportamento humano, né? dos efeitos possíveis para o comportamento humano. Vou reformular aqui. Porque sempre no estudo da natureza, o que importa para o filósofo estoico é ver o que se pode retirar desta natureza como guia, como mestra para o comportamento do próprio ser humano. Jaime Bruna traduz um pouco melhor este trecho da seguinte maneira: livro 10º, entrada ou capítulo 26. Quem depositou o sêmen na matriz retira-se. Daí por diante, outra causa se encarrega de completar e acabar o nascituro. O que foi e o que é. Ao depois, deitam-lhe alimento garganta abaixo. Daí por iante, isto é, diante, outra causa se encarrega de criar nele a sensação, os impulsos, em suma, a vida, a força, quais e quantos efeitos. Contempla, pois, essas maravilhas realizadas em tamanho arcano, são as trevas de que fala a tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e vê essa força como vemos o peso e a força de ascensão, se não com os olhos, com a mesma clareza. Então aqui, o que se diz, espalhada a semente, isto é, o sêmen, né, no ventre materno, no seio materno, no interior do útero, o pai retira-se, aquele que é responsável por esse espraiamento, né, sai, e há uma dinâmica própria da fecundação e da formação de um novo ser humano que independe da ação, seja do pai, seja da mãe. Então, tudo obedece a um movimento próprio que é bastante misterioso, mesmo até hoje, né? Embora nós conheçamos muito do nosso DNA, muito das leis da natureza, tais quais se apresentam neste rincão da Via Láctea, né? E na nossa Terra, mas ainda há muito de misterioso nisso tudo, né? Não há necessidade da participação consciente e nem mesmo inconsciente, seja do pai, seja da mãe. Então há o momento da fecundação, quando um espermatozoide, pelo menos, acaba penetrando a parede do óvulo, e há toda uma dinâmica própria
do novo ser humano ao longo aí dos meses de gestação, que vai se encarregando de formar um novo indivíduo, né? E outra causa se encarrega do resto, então há uma independência do ponto de vista das causas, né? Então o pai não pode ser visto como a causa daquilo que acontece. Outra causa se encarrega do resto e completa a criança. Que origem e que resultado? O que ela foi e o que ela é na tradução de Jaime Bruno. Então ela foi simplesmente o encontro de duas células, uma do pai e outra da mãe, e se torna um ser humano novo, tá, que vai aí ter a sua história na Terra. Depois a criança absorve o alimento e outra causa se encarrega do resto. E isso tem a ver não apenas com a criança, mas com todo o ser humano. De alguma maneira, que ainda é misteriosa, embora nós já saibamos alguma coisa, os alimentos ingeridos são transformados em células do nosso próprio corpo, né, por meio de metabolismos que são bastante complexos, né? Depois a criança absorve o alimento e outra causa se encarrega do resto. Então, há uma voluntariedade da ingestão do alimento. No caso da criança nem isso é exatamente voluntário, mas há uma voluntariedade para todo ser humano da ingestão do alimento, e a partir dali, de maneira independente da nossa vontade, ou da nossa consciência, ou da nossa atenção, as células que fazem parte do nosso corpo metabolizam aquelas substâncias, né, segundo uma programação que é própria da vida, e tudo isso é bastante misterioso fundamentalmente, né? E produz a sensação, o instinto, enfim, a vida, a força e as outras faculdades. E a partir dali nós temos todo um desenvolvimento da vida do indivíduo ser humano em questão, desenvolvimento este que independe da consciência do indivíduo, né? Que faculdades e em que número? Né? Que potencialidades humanas e em que número? Contempla, pois, estes acontecimentos da vida natural, da biologia, hoje nós diríamos, nas suas trevas, Bruna põe no tamanho arcano, né? E reconhece o poder que os determina, como reconheces a força que faz cair os corpos atraídos pela Terra. Interessante aqui o fato de Marco Aurélio colocar uma lei natural que rege o comportamento, melhor dizendo, o desenvolvimento dos seres humanos, a uma lei natural que rege o comportamento das coisas relativamente à Terra, né? Aquilo que depois com Isaac Newton passou a ser chamado gravidade, né? Já existia, ele simplesmente começou a entender como ela funcionava, né? Mediu a sua aceleração, enfim, postulou algumas coisas sobre o seu funcionamento, etc. Não é que ele inventou a gravidade, ele descobriu a gravidade, né? E descobriu o funcionamento da gravidade, melhor dizendo, né? Ou começou a descobri-lo, né? Faz cair os corpos de atraídos pela Terra ou eleva outros nos ares, ou então aquela força que vai contra a gravidade, ou aquele conjunto de forças que vai contra a gravidade e que é responsável por elevar alguma coisa, né? Enfim, uma folha que acaba subindo, ou o movimento dos pássaros, qualquer coisa assim. Nós sabemos aí que se trata de uma força vetorialmente superior à da gravidade, mas que só pode ser mantida por um determinado tempo, né? Força que os olhos não veem, a gravidade não é vista com os olhos, assim como nenhuma dessas dinâmicas aqui descritas, seja a que faz os seres humanos se desenvolverem no útero de suas mães, seja aquela que permite que o alimento se transforme no corpo do próprio indivíduo, enfim, são forças que nós não vemos, mas que sabemos que existem, mas cuja evidência nem por isso é menor, mas cuja existência também nem por isso pode ser ignorada. E para que serve isto do ponto de vista ético-psicológico, que é aquele mais importante nas meditações de Marco Aurélio? Primeiro, para que ele se maravilhe com o mundo em que vive, um mundo em que há muitas dinâmicas independentes dos seres humanos, em que há leis que funcionam muito bem, né? Essas leis, as naturais, funcionam muito bem, né? As humanas,
nem tanto, né? Para ficar num dado eufemístico. Leis que funcionam muito bem, que não falham, que determinam ciclos, e ciclos estes que participam da nossa própria constituição, que participam da nossa própria existência, que determinam muito do que é a nossa existência. E, portanto, trata-se de uma meditação que deve levar o indivíduo a entender-se como parte da natureza, a não se ver como alguém apartado do conjunto natural. Nós estamos dentro da natureza, estamos sujeitos, portanto, tanto aos movimentos metabólicos do nosso corpo, com o seu quê ainda de misterioso em algum nível, tanto quanto sujeitos a outras leis naturais, como por exemplo a lei da gravidade, leis que têm a ver com eletromagnetismo, etc, etc. Né? Então aqui a ideia é levar o indivíduo a maravilhar-se com o funcionamento da natureza e a entender-se como parte dela, não como alguém fora da natureza. 27. Considera que tudo se passou outrora como se passa presentemente e no futuro se passará. Todos os dramas, todas as cenas semelhantes que tens conhecido por experiência própria e pela história do que aconteceu antes de ti, figura-as na tua imaginação. Assim, a corte de Adriano, de Antonino, de Felipe, de Alexandre, de Creso. Foi sempre a mesma coisa, apenas com outros autores. Temos aqui mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio chama a atenção de si próprio para a recorrência de certos comportamentos humanos, para a recorrência de certas situações sociais. Em especial, sua atenção deve ser levada àquilo que muitas vezes é prezado pela maioria dos homens, isto é, para situações de poder. Aquilo que acontece, portanto, na vida dele, Marco Aurélio, imperador de Roma, é muito semelhante àquilo que já se passou na vida de outros seres humanos poderosos, tanto os que ele conheceu. Aqui temos Adriano, que foi imperador até a idade de algo como 17 anos de Marco Aurélio, e Antonino, que o iniciou na vida política, tanto quanto indivíduos que Marco Aurélio conhece apenas através dos livros, né, por meio dos livros. Felipe da Macedônia, Alexandre, seu filho, e Creso, o grande soberano da Lídia, que teve, durante muito tempo, a fama de ter sido o homem mais rico do mundo, né? Alguém que se deu muito mal, de acordo com o que nos conta Heródoto. Considera que tudo se passou outrora, antigamente, como se passa presentemente. Então, assim como no passado, no presente, assim como no presente, no futuro. Os dramas humanos se repetem, apenas mudam os atores. Os sentimentos humanos se repetem, apenas mudam os que os carregam. E o estudo da história, nesta perspectiva, tem o seu valor para levar o indivíduo a entender esta relativa estabilidade do comportamento humano, tendo-se em vista a passagem do tempo. Então, o que se nota, por exemplo, na corte de Adriano, ou na corte de Antonino, ou na corte de Marco Aurélio, ou na corte de qualquer outro monarca ou soberano importante da história, sei lá, na corte de Carlos V, ou na corte de Luís XIV, ou na corte de Dom João VI, ou nas cortes republicanas, que são o entourage de certos presidentes, são sempre comportamentos muito parecidos, são sempre histórias muito semelhantes que acabam se repetindo. Nós temos aqui uma vibe de Eclesiastes, né? É uma daquelas passagens que poderiam estar também no célebre livro da Bíblia. Então, como se passa presentemente, no futuro se passará, né? É o anti-Lulu Santos, o anti-Tim Maia, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, porque na verdade existe uma repetição que não é a mesma. É possível conciliar as duas proposições, a de que nada do que foi será do jeito que já foi um dia, e de que
tudo se repete de alguma maneira? Porque tudo se repete com algum grau de variação. Esta é a ideia, né? Tudo se repete de maneira talvez espiralada, digamos assim, né? Todos os dramas, todas as cenas semelhantes que tens conhecido por experiência própria, e Marco Aurélio teve oportunidade de observar 2 reinados de imperadores romanos, o de Adriano e o de Antonino Pio, seu pai adotivo, além do seu próprio, e pela história, pelas leituras, né, que são feitas, do que aconteceu antes de ti, figuras na tua imaginação. E aqui há algo importante, porque esses exercícios espirituais que aparecem nas meditações eram muitas vezes acompanhados de sessões imaginárias, digamos assim. Ele anotava essas coisas de si, para que em outros momentos pudesse ler esses trechos e aplicar estas instruções. Então aí ele passava a imaginar o que foi a corte de Adriano, o que foi a corte de Antonino, o que pode ter sido a corte de Felipe, ou de Alexandre, ou de Creso, ou de qualquer outro soberano que estivesse na sua cabeça, comparando esses comportamentos, esses tipos humanos, esses caracteres, né, que ali existiam com aquilo que ele conhecia. E ele podia até tomar algumas daquelas pessoas como exemplos para si próprio, né, como fulano agiu diante da traição de Beltrano, como Cicrana conseguiu se safar de uma situação urdida por, enfim, Beltrana, alguma coisa assim. Então é possível colher na história e na própria experiência também bons exemplos, não apenas maus exemplos. Foi sempre a mesma coisa, apenas com outros atores. Então, uma certa repetição das características humanas em todos os momentos é o que se nota pelo estudo da história e por uma experiência conscienciosa, por uma visitação à memória que tenha por objetivo instruir o indivíduo. São coisas que Marco Aurélio deixa anotadas de si para si neste ponto das suas meditações. Então nós vemos aqui Marco Aurélio encarando a sua corte, encarando as pessoas que o cercam como atores que estão repetindo, com variações, papéis que já foram encarnados por outras pessoas no passado, de modo que o estudo da história tem um valor instrutivo neste sentido, tem um valor importante para o indivíduo que queira ter uma vida política ou uma vida cívico-política, melhor dizendo, que seja a melhor possível. Por este expediente, Marco Aurélio exercitava em si a paciência, exercitava em si um certo senso de serenidade, além de uma sagacidade política propriamente dita, porque tinha um grande cabedal, um grande repertório de características humanas, de papéis levados a termo, enfim, de ações para tomar as suas próprias decisões que fossem as melhores possíveis naquele momento em que ele deveria governar. Então há um senso político, sem dúvida nenhuma, acentuado aqui. É uma meditação que diz respeito à observação da natureza, tendo por objetivo nos situar dentro dela, não nos apartar dela, nos levar a perceber que dela somos parte inseparável, às vezes indiscernível mesmo, e outra meditação que tem por objetivo levar o indivíduo a perceber certa repetição com algumas variantes de comportamentos humanos no passado, no presente e, muito possivelmente, muito verossimilmente, no futuro também. Eis o que eu gostaria de lhes dizer por este PLMMA e continuamos nossa série no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.